já emendo então, Mabi, para falar sobre o Atlético Mineiro, que até agora a gente não tem a definição aí enfim, de grandes... Até mudei, tirei o Natan sem querer, Natan, você ainda está com a gente. A gente não tem a definição de grandes reforços para essa temporada. Tem o Arthur, que o Atlético fez a proposta, tem o Bruno Henrique, que existe a negociação, tem a informação de que o Bruno está disposto a vir para o Atlético, aceitou a proposta do Atlético, mas ainda não tem nenhum anúncio de grande jogador para mudar a temporada de 2025, Mabi. Até mesmo, na minha opinião, precisava muito de mais um zagueiro de destaque nesse time do Atlético. E mais várias outras posições. Sim, e ponta, lateral direito, eu falei no início, você tem Saravia só na lateral direita, você não tem mais, você precisa de um meia. Você tem ali Scarpa, Bernard não aconteceu, Zaratio pode ser que vá embora, né? Não tem camisa 10. Entende? Aí Bataglia também pode ser que não fique, que joga na zaga, mas não é zagueiro, sabe? Então, acho que o Atlético também não está acontecendo. O Cuca chegou agora. Foi o que deu de técnico para o Atlético, né? Passou aí desde o final do ano procurando outro técnico. Teve aí a grande novela com o Luiz Castro, que também não aconteceu. E chegou o Menino e Patrick, que eu acho que a torcida não era o que a torcida esperava pela saída do Paulinho, que, ao meu ver, quem saiu ganhando foi o Palmeiras. Obviamente, tem muito dinheiro envolvido, mas até agora o Atlético não teve um retorno. Se vier o Arthur, de fato, a torcida dá uma respirada, mas só o Arthur não está longe de resolver o problema do Atlético. Rony, acho que não é o nome que mais agrada o atleticano também. Está escanteado no Palmeiras, mas eu acho que ainda é um bom nome. Eu gosto do nome do Rony, com alguns poréns. Bruno Henrique, por exemplo, para mim, é inquestionável, um ótimo jogador, quer vir para o Atlético. Claro que o Flamengo não está liberando o jogador, a gente sabe como que o Flamengo é nessas contratações. Então, o Cuca até deu entrevista, né, para a TV Galo, falando mesmo de como que o Atlético agora precisa se organizar, e a gente precisava de um técnico inicialmente. Trouxe um técnico. E agora vamos ver quem que vai trazer, porque pré-temporada está aí, vai para os Estados Unidos, e até agora trouxe para Patrick e Gabriel Menino, que não resolvem o problema do Atlético. Tem que trazer muita peça. Eu acho que o Atlético é extremamente decepcionante, não só com compra, mas como com venda. Então, nós temos que separar esses dois tópicos. E Sim. Compra é impressionante, a começar pelo técnico. Não era a primeira opção, não era a segunda, não era a terceira, não era a quarta. E isso já começa a preocupar um pouco o torcedor, porque você procura técnicos com estilos de jogo diferente. Você tem o Tite, depois você vai no Quinteiros, depois o Pedro Caixinha. Cara, qual que é a meta? O que a diretoria está buscando? Qual que é a filosofia, cara? Vai ser assim? Perfeito, Natan. Vamos buscar jogo assim, assim, assim. Só te cortar rapidinho, antes de você terminar o seu raciocínio. Claro. Lá antes do Milito, primeiro, né, a gente teve o Kudê, aí a gente teve Cuca, né, e teve o Kudê, aí teve Filipão, aí teve o Milito, agora o Cuca de novo. Técnicos com filosofias completamente diferentes. Não, talvez o Cuca e o Kudê se assimilam em algumas coisas, mas são totalmente diferentes filosofias, os estilos de jogo. E antes de contratar o Kudê, vazou aquela apostila, aquele slide do Atlético falando que queria técnico que começasse a jogar desde o goleiro, que queria técnico com intensidade, o time com intensidade. Aí contratou o Milito, mas não deu jogadores para o Milito utilizar. O Milito teve que improvisar desde o início. Não teve um time, um elenco à disposição dele para fazer a filosofia, para impor a filosofia que o Atlético mesmo queria. Aí chega agora, você mesmo bem disse, o que o Atlético quer? Porque demite o Milito e contrata um técnico com outra filosofia que não tem relação nem mesmo com o que o clube mesmo lá atrás queria que o técnico tivesse. Então, a diretoria do Atlético precisa ser pelo menos mais transparente nesse ponto de falar o que ela quer, né? O que quer para o time. Porque se você quer um time com a filosofia de Gabriel Milito e contrata um time para ser treinado pelo Cuca, você já está errando por aí, logo no início do planejamento, né, Natan? Pode continuar. E a transparência, o torcedor sente muita falta disso e se sente muito distante do clube. Até a própria venda do Paulinho, a gente não sabe qual a porcentagem que o Atlético tinha, né? Era 90%, era 80%? Quanto que, né, tudo vai se reverter em contratação ou vai ser
sair para abatimento de dívida, o torcedor não consegue enxergar qual é a estratégia da diretoria e vê um time muito frágil no mercado, no sentido de perder peças. Você vê a diretoria atleticana 3 anos atrás falando que vai ter um certo protagonismo com Palmeiras e Flamengo, e aí vende o Alan para o Flamengo, o Paulinho para o Palmeiras, são jogadores que eram destaques no time, e isso não, o torcedor ele se sente um pouco frustrado e até enganado, e porque essa política de boa vizinhança que o Atlético tem em negociações anda frustrando bastante a torcida. Eu vou dar um exemplo muito claro, que é a situação do Batalha. A gente não sabe, não tem informação ainda se o Batalha vai ficar, ele é uma incógnita, mas parece que o Boca Juniors fez uma proposta de 6 milhões de dólares, não é euros, é dólares, para buscar o Batalha, e aparentemente a diretoria atleticana vai liberar ele. O próprio Boca Juniors, que quando o Atlético foi buscar o Pavon, não liberou o Pavon, teve que esperar o meio da temporada, o Boca Juniors não botou nem o Pavon para jogar na Libertadores, para quando o Atlético receber ele ainda tem que cumprir a suspensão dele por causa do arremesso do Bebedouro. Então a gente vê políticas muito diferentes entre clubes, um time que meio que maltratou o Atlético, vamos dizer assim, né? Fez jogo duro com a diretoria atleticana, leva um jogador quase de graça, o Atlético nem bate o pé, ou bate a gente não sabe porque realmente, Lucas, falta transparência, é decepcionante.